você, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos nos nossos estudos no livro de Marcos. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, Jesus já iniciou o seu ministério e ele começa agora a viajar pela Galileia. Ele faz, em verdade, os estudiosos dizem que pelos ensinamentos, por aquilo que está dito nos evangelhos, ele faz 3 voltas por toda a Galileia. Um dos seus atos de ministério, a gente já viu isso no vídeo passado, é o ensino. E ele fazia este ensino através das parábolas. Nós já dissemos também, existe todo um conjunto de vídeos explicando cada uma das parábolas que Jesus menciona, que Jesus fala às multidões, e depois as explicações para os seus discípulos à parte. Como Jesus ensinava, as pessoas eram atraídas para ele, seja para ouvir a doutrina dele, seja para ouvir os ensinamentos, que eram ensinamentos profundos e ensinamentos que valia a pena ouvir, mas também durante esses ensinos, Jesus aproveitava e algumas pessoas tocavam em Jesus, ou Jesus tocava em algumas pessoas para os curar. Isso fazia com que grandes multidões fossem atraídas para Jesus. E aí, Jesus precisava de uma estratégia para ensinar, de tal maneira que as pessoas não os não os esmagassem, não os fizessem nenhuma ação assim de espremer a Jesus. Então, para Jesus não ser espremido, para Jesus não ser esmagado, para Jesus, né, poder ensinar tranquilamente e que as pessoas pudessem ouvir tranquilamente, o que ele fazia é que ele entrava num barco e ficava um pouquinho distante, pouca coisa distante, porque daí as pessoas ficavam na margem e elas conseguiam ver e ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, era assim que ele operava. As parábolas eram feitas para que as pessoas pudessem aprender e apreender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Então, o ensino era feito por parábolas. E Jesus dizia assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, esta frase era dita ou no início da parábola ou no final da parábola. O que ele queria dizer com isso? O que significava isso? Significava que as mensagens que ele trazia através de parábolas eram mensagens do dia a dia. Ele usava as coisas do dia a dia, coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver, elas já conheciam, elas faziam, então elas sabiam os detalhes daquelas coisas e elas poderiam aproveitar aquilo e aprofundar as lições. Quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, esse ouvir não é simplesmente ouvir a palavra. Muito pelo contrário, o só ouvir não era o que Jesus queria. O que Jesus queria é que quando eles ouvissem, era no sentido de praticar a mensagem. No nosso dia a dia, eu não sei os amados, mas em algumas pessoas, quando falam alguma coisa para filhos, para pessoas que estão ensinando, enfim, elas repetem: você está me ouvindo? No sentido apenas de estar captando a voz? Não.
é no sentido quando a gente fala, você está me ouvindo? Escuta o que eu digo. Não é para que você só ouça, é para que você ouça e faça alguma coisa. E quem não ouve no sentido de quem não faz, quem não pratica aquilo. Significa que quem não ouve está negligenciando a mensagem, está repelindo, não está aceitando a mensagem. Ora, e se não aceita a mensagem, tem as suas consequências. Jesus diz assim: atendei ao que ouvis. Quer dizer, preste atenção no que você está ouvindo. Mas não é só prestar atenção, é prestar atenção para fazer alguma coisa. E aí ele continua: com a medida com que medis, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Ou seja, eu vou te cobrar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe medir, aquilo que você está falando, fazendo, será cobrado de você. Pois ao que tem, Jesus continua, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Na verdade, não é até aquilo que tem, é até aquilo que ele acha que tem. Porque tem muita gente que acha, se engana de saber alguma coisa ou de ter alguma coisa, quando na verdade não tem. Ah, mas a questão é que eu tenho isso, tenho aquilo. Mas você tem o material ou você tem o espiritual? Porque o que nós estamos falando não é o material, é o espiritual. E se você não tem o espiritual, até o que você tem de material vai ser tirado, porque você não está em consonância, você não está em regra com aquilo que é do reino de Deus. Por que isso? Porque à medida com que medis, vos medirão. Quer dizer que nós compartilharemos da natureza de Cristo, dos atributos de Cristo. Então, vai ser acrescentado aquilo que nós temos e que é em conformidade com Cristo, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós atendemos quando ouvimos e praticamos, aquilo tudo será acrescentado até nós chegarmos na estatura de Cristo, como diz Paulo. Então, aqui, quem nega não vai participar da imagem de Cristo. Quem nega vai ser tirado até o que tem, no sentido de que não vai chegar nem perto de Jesus, não vai chegar nem perto de Cristo. E aqui Jesus começa a fazer alguns milagres. Os milagres que além de todos os outros, 2 milagres aqui eu vou ressaltar. Primeiro, um milagre que foi a repreensão da tempestade. Jesus estava cansado, ele tinha trabalhado o dia todo e ele estava indo de barco de um lado para outro no mar da Galileia e lá pelas tantas começa uma tempestade. Jesus dormindo, porque ele estava cansado, mesmo porque ele estava tranquilo, que nada iria acontecer a ele, né? E as tempestades ali no Mar da Galileia era um local que vira e mexe acontecem grandes tempestades. As tempestades são muito fortes ali e podem inclusive pegar alguém de não avisado e pode inclusive causar a morte dessas pessoas. Então era um local que facilmente tinha tempestades de uma hora para outra. E aí o pessoal cobra de Jesus. Jesus, você não está se importando que a gente está morrendo aqui? E aí Jesus, na verdade, responde para eles no mesmo tom. Jesus o chama de tímido. Aqui, a palavra tímido não é de timidez, de envergonhado. Não. A palavra aqui é no sentido de ser covarde. Eles estavam sendo covardes. Covardes. E aí ele repreende, o vento cessa, o mar se acalma e todos ficam absolutamente estupefactos, eles ficam assustados,
daquilo que Jesus está fazendo, né? Quem é esse que manda o vento, que manda o mar e todo mundo obedece à sua voz? Este era o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Numa outra oportunidade, eles atravessam o mar e eles vão para um lugar chamado Gadara. Bom, a gente não tem certeza onde é que ficava essa Gadara. Pode ser aqui Gergesa, ou Gergesa, Gergesa, podia ser aqui, ou podia ser aqui, Gadara. Só que a palavra diz que ela ficava perto de um precipício e caía na água. Então, muito provavelmente, ela ficava perto do mar da Galileia. Mas a gente perdeu essa informação, a gente não sabe onde é que ficava Gadara. Era uma cidade importante? Sim, porque tem várias menções de Gadara. Era uma cidade grande, uma cidade importante, mas não era uma cidade de judeus. Tanto isto é verdade que eles criavam porcos. E porcos eram animais ditos impuros pelos judeus e, portanto, eles não criavam porcos. Era uma cidade, portanto, de gentios. E ali eles encontraram uma pessoa que estava endemoniada, né? E esta pessoa, vendo Jesus, ela se prostra, se ajoelha diante de Jesus, reconhece o senhorio de Jesus, reconhece a divindade de Jesus, e ele diz: por que veio me atormentar antes do tempo? Né? Por que isso tudo? Jesus, então, liberta esta pessoa dos demônios que ela tinha. E quantos demônios? Quando Jesus pergunta, ele diz legião. A legião era uma unidade militar dos romanos. Cada legião era composta de até 6.000 soldados. Então, aquele homem estava com praticamente 6.000 demônios dentro dele. Então, imagine o tormento desta pessoa. Ele é libertado por Jesus e ele quer ir junto com Jesus, e Jesus não permite. Jesus diz: você vai agora, você vai contar a tua experiência, você vai contar isso tudo para o teu povo, para as pessoas que estão aqui. E os demais? Os demais acharam horrível Jesus ter feito este livramento, porque eles perderam uma manada de 3.000 porcos. Ou seja, eles estavam mais preocupados com o prejuízo econômico, né, de morrerem 3.000 porcos, porque quando os espíritos saíram do homem, eles foram para dentro dos porcos e os porcos se precipitaram no abismo e morreram afogados na água. Então, eles estavam mais preocupados com o prejuízo econômico do que a libertação de um homem. Então, mais vale a alma deste homem do que os 3.000 porcos. Mas as pessoas não acharam assim. Quando ele volta, ele é também tomado de novo com a multidão, e a multidão espreme daqui, espreme de lá e quase amassa Jesus. Então, e Jesus está andando por ali e vem alguém que era da sinagoga, uma pessoa de nome Jairo. Jairo era da sinagoga. Naquela época, em alguns lugares, Jesus não podia mais entrar nas sinagogas, porque os fariseus não permitiam mais. Eles não deixavam que Jesus ensinasse a verdade para as pessoas. Porque se Jesus ensinasse a verdade, eles perdiam poder, eles perdiam status. Então, eles não deixavam mais que Jesus entrasse nas sinagogas. E Jairo, que era da sinagoga, correndo risco pessoal, ele foi e falou com Jesus porque a sua filha estava morrendo, estava à morte, estava muito mal. E Jesus diz a eles: sossegue, nós vamos lá, nós vamos ver a tua filha. E eles estavam indo para lá quando uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava com uma hemorragia, já faziam 12 anos e ninguém curava a mulher,
E ela pensou o seguinte: se eu me apertar aqui, se eu for furando fila, eu chego lá e eu toco na pontinha das vestes de Jesus e eu estou salva. Olha a fé desta mulher. E ela fez isso. Só que o problema era o seguinte: ela não poderia ter tocado em ninguém. Ela não poderia estar ali. Por quê? Porque quando existia um fluxo de sangue, a pessoa estava impura e tudo que ela tocasse e todas as pessoas que ela tocava também ficariam impuras. A impureza era transmitida para estas pessoas. Então, o que ela fez? Ela estava correndo um risco de vida, ou seja, ela poderia ter sido apedrejada até a morte por ter feito isso. Ela toca em Jesus e imediatamente ela é curada. Ela sabe disso e Jesus percebe isso. Jesus se volta e pergunta quem foi que tocou. E aí todo mundo acha estranho, porque ele está apertado, ele está espremido, estão amassando Jesus de todo lado. E aí ele pergunta quem foi que tocou, mas todo mundo estava tocando. Mas Jesus disse: não, este toque foi diferente. É o toque da fé, meu amado. É o toque que busca a Jesus, o único que poderia salvá-la, mesmo com risco de morte. Ela tinha que tocar em Jesus. Ela tinha que receber salvação. Ela precisava disso. Então ela toca. Jesus se volta, ela explica o que aconteceu. Jesus não fica irritado. Jesus não fica irado. Jesus não ficou impuro porque ela o tocou. Não, não, isso era uma regra humana, né? Jesus foi tomado por amor àquela pessoa. Ele se sensibilizou do problema e ele disse a ela: tua fé te salvou. Vá em paz. O que ele quer dizer com isso? Ninguém te cobre nada. Ninguém te cobre nada. Por quê? Porque a tua fé te salvou. Você está pura. Ela poderia, agora, amados, ela poderia entrar numa sinagoga e ela poderia adorar ao Senhor na casa de Deus, porque antes ela estava impedida. Nesse meio tempo, vão dizer que a filha de Jairo morre, que ela está morta. E Jairo desespera. Jesus diz: se aquieta, sossega, vamos lá. Não é verdade, vamos lá. A menina morreu? A menina morreu, mas isto era para a honra e a glória de Deus. Quando Jesus chega lá, começam a zombar de Jesus, começam a tirar sarro de Jesus, porque ela está morta, porque ela está morta. Não, ela está dormindo. Ah, não, não. E as pessoas chamadas carpideiras já estavam chorando a menina, né? A coisa já estava sem controle ali, morta, 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 sem controle. Jesus toca todo mundo, ele não quer ninguém dos zombadores ali, ele deixa sua família e aqueles que ele leva, né? E ele diz para a menina: Talita cumi, ou seja, menina, se levante. Então o que acontece agora é a cura perfeita da menina. E aí Jesus diz: dá de comer para ela. Ela estava tão mal, tão ruim, que nem comer ela comia. Então ele diz: dá de comer para ela. E ela andou, ela se levanta e ela já começa, e ela já vai comer, ela está bem. E o milagre foi feito. Aqui, meu amado, o zombador não vê o milagre. O zombador não vê a obra de Deus, porque o zombador não tem o direito de ver a obra de Deus. Ele não crê, então ele não vê. Ele não crê, então ele não participa. Amém, amado? A tua fé te salva. Vai em paz. Talita cumi. Menina, se levanta. Tá? Foram mais 2 milagres que eu conto em detalhes também nos vídeos que nós fizemos. Jesus volta para Nazaré, onde ele cresceu. Veja que ele não nasce ali. Nazaré não é a cidade de nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, porque a família dele era de Belém. Ele é descendente de Davi e a família de Davi é de Belém.
Então, quando ele nasceu, ele foi para Belém, na barriga da mãe dele, ele nasceu em Belém e depois ele volta para Nazaré com o pai e com a mãe e ele vive ali, ele cresce em Nazaré. As pessoas conhecem ele, conhecem José, conhecem Maria. Imagina que aquela criança que cresceu junto com eles agora é alguma coisa. Eles não vão admitir isso. Eles não vão querer admitir isso. Então, eles não tinham fé de que Jesus era o Messias. Ele era filho do José, o carpinteiro, o filho de Maria. Os outros irmãos estavam ali. Quem ele era de especial? Não era ninguém. Só que eles estavam falando do Messias. Jesus fez poucas obras ali, fez poucos milagres, poucas curas, só para os que professavam fé em seu nome. Jesus agora começa a dividir o seu ministério com os 12, preparando-os para quando ele morresse, os 12 tomassem o seu lugar e fizessem o que era necessário. Então ele manda esses 12 para as cidades todas ali para ensinar, pregar, curar, espalhar a mensagem. E ele mesmo ia, né, junto, depois, para dar os retoques, enfim, fazer o que seria necessário. E ele dá as instruções. Eu não quero que ninguém se ensoberbeça, fique arrogante pelo que está fazendo, porque o poder é de Deus. Né? Então eles deveriam ser o mais simples possível, porque importante era a mensagem, importante era aquilo que eles estavam levando. Então eles não iam ficar na casa mais famosa, na casa mais rica, comendo o que era mais rico. Não, eles iam para aqueles que necessitassem, eles iam para aqueles que precisassem, porque era a mensagem de Deus, não era uma visita turística. E ele fala que se não recebesse, deveria sacudir o pó. Sacudir o pó não é uma maldição. É que os judeus tinham um costume de, quando eles iam para lugares onde haviam gentios, eles lavavam o pé para tirar o pó, porque eles achavam que eles estavam trazendo impureza para dentro da casa deles, para a vida deles. Então, o que eles faziam era lavar os pés e às vezes eles chegavam a tomar banho inteiro, né, exatamente para resgatar esta pureza cerimonial. Então, o que eles faziam ali, Jesus dizia, é um símbolo de desprazer, de não estar em concordância com o que as pessoas estavam fazendo, porque as pessoas não aceitavam. Então, se elas não aceitavam, eu vou tirar até o pó daquele lugar dos meus pés. Tá? E conta a história, né, a Bíblia, de que eles fizeram inúmeros milagres, que eles fizeram muitas curas, que eles fizeram muitas coisas em nome de Jesus. Agora, há uma pausa no ministério de Jesus e eles começam a falar do final do ministério de João Batista. João Batista é morto nesta fase do ministério de Jesus. Por que ele é morto? Porque ele vai falar contra Herodes. Quem era Herodes? Herodes era o filho de Herodes o Grande. Ele era conhecido como Herodes Antipas. Ele era o tetrarca, ou seja, ele era o governador de quatro regiões ali, né? E, portanto, ele é que mandava, é ele que respondia a Roma, é ele que tinha o poder que lhe dava Roma para fazer isso. E ele estava tão arrogante, tão orgulhoso do poder que ele tinha, que ele se desvencilhou da mulher dele, largou a mulher dele, pegou a mulher do irmão, a Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão, ou seja, sua cunhada, e se casa e ele começa a ter um relacionamento com essa Herodias. E João Batista fala que isso está errado, que isso não é correto. Então Herodes o persegue por conta disso e chega a prender
na fortaleza de Maqueiro. Em Maqueiro existia um palácio, que o amado está vendo aqui os restos, né? Está vendo aqui o que sobrou do palácio de Herodes, o que sobrou da prisão onde João Batista estava preso. E um dia, Salomé, a filha de Herodias, faz uma dança sensual e ela conquista, né? Herodes está cheio de vinho e ele acaba se engraçando para Salomé e diz para Salomé que o que ela pedir ele vai fazer. Salomé conversa com a mãe e pede a cabeça de João Batista. E Herodes então mata João Batista e manda matar, né, João Batista e dá a cabeça para Herodias. Finalmente, nós temos aqui um milagre também que nós já contamos, mas que eu vou apenas mencionar. Jesus ele faz retiros de vez em quando, ele foi para uma região desértica. Mas não adiantava nada porque as pessoas acabavam indo atrás de Jesus. E aconteceu a mesma coisa aqui. Ele vai para um lugar deserto para descansar, para orar, para estar em comunhão com Deus, e as multidões vão atrás. Jesus, ele fica sensibilizado por aquele povo largado, perdido, sem orientação. E aí ele começa a ensinar esse povo e ele vai se alongando, se alongando, se alongando e de repente começa a cair a tarde. O povo não tinha para onde comprar pão, era longe de qualquer coisa. Daí os discípulos disseram: Jesus, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Na primeira das multiplicações, Jesus pergunta o que eles têm, e eles têm 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação, ele tem 7 pãezinhos e alguns peixinhos. Jesus, então, agradece, dá honras a Deus, agradece, ele corta, ele quebra o pão, ele divide o pão e os peixes e dá às pessoas. Na primeira multiplicação, de 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens comem e sobram 12 cestos. Na segunda multiplicação, dos 7 pães e alguns peixinhos, comem 4.000 homens e ainda sobram 7 cestos. Vejam que eles falam que comeram 5.000 homens, mas naquela época, ou 4.000 homens, mas naquela época, na verdade, as mulheres não eram contadas. Então, os homens estavam ali, mas as mulheres também. E pelo menos 1 ou 2 filhos também. Então, desses 5.000 homens, nós podemos colocar mais 2 ou 3 pessoas para formar aí o conjunto das pessoas que estavam ouvindo e sendo ensinadas por Deus. Então a gente deve ter aí na faixa de 15.000 pessoas na primeira multiplicação e na faixa de umas 12.000 pessoas na segunda multiplicação. Daí para frente, né? Porque às vezes eram mais pessoas. Deus então provê alimento, provê ensino, provê contato, provê cura. Deus, então, está sensível às nossas necessidades, fazendo com que nós não tenhamos fome, mesmo que o lugar seja deserto, mesmo que já seja tarde. Amém, amados? Bons estudos.